Graças te damos, Pai Celestial, por tão grande amor que o Senhor tem derramado para com as nossas vidas, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque ninguém nos amou tanto assim. Que amor é esse? Que amor é esse, Pai? Que amor é esse? Que amor é esse, Pai? Que o Senhor não poupou o seu único filho, mas o entregou por cada um de nós. E a promessa diz que, como não nos dará também com ele todas as coisas? Pai, esse culto é para ti. Aleluia. Os louvores, as vozes, os gestos, a dança, as expressões, é para te honrar, é para exaltar o teu nome que está acima de todo nome, Pai. Ah, Jeová, ah, Senhor Jesus, amado, doce, consolador Espírito Santo, receba toda a honra, toda a glória, todo louvor, a ti pertence, Pai. Senhor, nós estamos aqui no primeiro dia da semana, dando as primícias para o Senhor, dizendo que o Senhor é a pessoa mais importante para nós. Não existe ninguém maior que o Senhor em nossas vidas, Pai. A tua graça se manifestou entre os homens, trazendo salvação para todos aqueles que creem. Senhor, e nesta noite nós entregamos a ti todo louvor. Recebe, Pai, todo louvor. Alearaço te cai. Fale alguma coisa bonita para Deus. Seja grato, expressa a tua gratidão nesse momento. Diga obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, amado Espírito Santo. Comece a aplaudir o Senhor, comece a gritar na presença dEle. Aleluia! Aleluia! Digno! Digno! Serebassuri que te arabas. Oh! Aleluia! Há uma doce presença aqui. Aleluia. 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 Vocês têm algum louvor da graça? Ainda em pé, receba essa graça. Receba a graça. Aleluia. Receba a graça. Meu amor me conquistou, meu pecado e dor levou, morte de cruz sem merecer. Amor que jamais vou compreender. Cruz e cruz, linda cruz, onde era o meu lugar, transformou minha história. Amor que jamais vou compreender. Aleluia, aleluia. O sangue na cruz me redimiu. Livre eu sou,
estou, livre eu sou, condenação não há, tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. Não queira compreender o amor de Deus, receba Ele. Podeis assentar, por gentileza. Eu quero compartilhar com você uma mensagem poderosa, uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida e de outras pessoas. Eu os cumprimento e os cumprimento também aqueles que nos assistem pelas redes sociais, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título dessa mensagem é Como Viver em Paz. Precisamos aprender a viver em paz, irmãos, mesmo com todas as circunstâncias que está acontecendo no mundo. Eu quero usar o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus é que nos guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Num tempo onde muitas notícias querem tirar a paz das pessoas, você sabia que Jesus está voltando, né? Sim ou não? De verdade. Ainda vai algum tempo ainda, mas está tudo se encaminhando para que Ele volte. E algumas pessoas, por não conhecer as Escrituras Sagradas, acabam ficando aflito com tudo isso que está acontecendo no mundo. Tudo isso que está acontecendo no mundo já estava escrito. Aleluia. Então, como viver em paz? Como ter a mente guardada? Como ter o coração guardado e os pensamentos guardados em Cristo Jesus? Como fazer isso? Então eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos, alguns princípios, para que nós possamos, a partir de hoje, viver em paz. Não importa quem foi eleito, não importa quem está no governo, não importa o que está acontecendo no mundo, creia em Cristo Jesus, receba o amor dEle e vive em paz. Quando as pessoas não estão em paz, é porque elas estão em conflitos. Uma pessoa que não está vivendo em paz, ela está vivendo conflitos. Conflitos é o choque de elementos contrários. Ou seja, uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Quando duas ou mais partes, eles não têm um entendimento, então isso gera conflito. O conflito pode ser classificado da seguinte forma: conflito interno e conflito externo. O conflito externo pode produzir um conflito interno, e o conflito interno vai refletir no externo. Isso significa que depende como você está dentro, vai refletir no seu fora. E as coisas de fora podem refletir no seu interior, se você não tiver a mente, o coração e os pensamentos guardados em Cristo. Amados, é quase impossível você ter um conflito se você não quiser. Tem um ditado que diz assim: quando um não quer, dois não briga. Mas 98% das pessoas ainda aceitam que os outros a machuquem. Não existe conflito com coisas. Dificilmente você vê uma pessoa com conflito com a parede, com a cadeira, com a mesa, com a geladeira. As pessoas têm conflito com pessoas. Você está aí? Dá um sinal de vez em quando você está aí. Vamos entender então melhor como viver em paz e aprender a administrar os conflitos entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, entre cidadão e governo, entre você e Deus. Aleluia.
para que nós possamos entender, para que nós possamos resolver o problema, queridos, nós precisamos saber a origem do conflito. Aonde que se originou? Por que se originou o conflito? De que maneira que se originou o conflito? E aí eu quero conversar com você o primeiro ponto, a origem do conflito. A origem do conflito da humanidade está em Gênesis 3, versículo 9. Olha lá. Acompanhe comigo. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Deus amado, Ele plantou um jardim e colocou Adão e Eva. Adão e Eva, vocês conhecem, eles resolveram agir por si só e comeram do fruto que o Senhor tinha dito que não era para comer. E então agora, Adão, que fora criado numa posição, Adão agora está fora dessa posição. E a razão disso é porque Deus pergunta não o que Adão fez, mas onde ele está. A preocupação de Deus não é o que você fez ou deixou de fazer. A preocupação de Deus é aonde você está, a posição que você está ocupando. Então, amados, nós entendemos isso da seguinte forma, trazendo para a nossa vida hoje. Ao entardecer, o homem sente angústia. Porque no jardim do Éden, Deus visitava o homem no pôr do sol, ao entardecer. Então, ao entardecer, Deus vinha conversar com o homem, Deus vinha visitar o homem, estar com o homem, não trabalhar com o homem nesse momento. Então, nós sabemos que hoje, as pessoas não sabem explicar. As pessoas, quando entardecem, elas começam a sentir um vazio. É preciso fazer alguma coisa, é preciso buscar alguma coisa para preencher um vazio que só Jesus pode preencher, uma posição que só Jesus pode nos dar. Queridos, perceba que Deus perguntou: onde estás? E não o que você fez, Adão. A essência, com isso nós entendemos a essência do nosso relacionamento com Deus. A essência do nosso relacionamento com Deus é ser e não fazer. O grande erro que nós temos é querermos sair fazendo sem sermos. Mas depois que o outro erro é ser, entender que é e não fazer. Você está aí ou não? Deus perguntou para Adão: por que você não está no lugar onde eu te coloquei? Porque depois que Adão e Eva pecaram, Deus teve que expulsar eles do jardim. Porque agora Adão e Eva, eles decidiram o seu próprio destino por meio do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio de Adão e Eva levaram eles a sair fora daquilo que Deus tinha para eles. O livre-arbítrio, o poder de escolha. Eles escolheram viver longe de Deus. O homem tinha uma posição, um estado, e com o pecado o homem perde a posição. Qual posição? De rei e de sacerdote. Porque Adão, lá no jardim, quando ele se comunicava com Deus, ali estava o sacerdócio. Quando ele administrava o jardim, ali estava o governo, estava como rei e sacerdote. Então o rei governa e o sacerdote assiste diante de Deus, o sacerdote ministra diante de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Olha o que diz Mateus 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o quê? Diga comigo, o quê? Ali não está falando quem. O que se havia perdido. E o que perdeu foi a posição de estar na presença de Deus. O que Adão tinha perdido é a posição de poder ministrar diante do rei. A posição de governar o jardim, fazer as coisas depois de ser rei e sacerdote. Então, amados, Jesus diz, o que estava perdido, o que e não quem. Então, o que estava perdido era a posição da humanidade, a posição de Adão, de estar na presença de Deus. Essa posição foi perdida. Então Jesus, ele vem resgatar essa posição. Então Jesus nasce da Virgem Maria, e quando recebe o Espírito Santo, se torna o Cristo, o ungido, que significa ungido. Jesus Cristo morre na cruz e resgata aquilo que se perdeu. Aleluia.
Então perceba que Jesus não morreu na cruz só para te salvar. Jesus morreu na cruz para resgatar a nossa posição. Esta é a essência do conflito da humanidade. Qual é o conflito? A perda da posição. A origem do conflito foi quando o homem perde a posição, perde o direito de estar na presença de Deus, perde o direito de ministrar ao próprio Deus. E aí já começou o conflito na vida do primeiro homem, de Adão e de Eva. Por quê? Porque olha o que diz em Gênesis 3:10. Olha lá. Deus estava procurando Adão e agora Adão responde para Deus. Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, aonde que está a origem do conflito? Perda da posição. Quando se perde a posição, a primeira coisa que se instala no homem é o medo. Adão não tinha medo antes, mas agora ele está com medo. Por que ele está com medo? Porque ele perdeu a posição, e aí gerou um conflito interno, ele começou a ter medo das coisas. Queridos, quer queira ou não, a humanidade está envolvida no espírito de medo, mas na igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser sal, precisa ser luz, sal da terra e luz do mundo, para explicar, para ministrar às pessoas, para que elas não tenham medo, para que elas possam perder esse medo, e esse medo só vai se perder quando eles receberem o amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o apóstolo João disse que Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Então significa que nós não entendemos o amor de Deus, mas quando você recebe o amor de Deus, através de Cristo Jesus lá na cruz, você não tem medo mais. Não importa as notícias que vão vir para a sua vida, você não tem medo mais. Então a perda da posição gerou medo, e o medo gera conflito na vida das pessoas. Segundo ponto, agora a consequência de viver com medo. A consequência de viver com medo. Eu perco a posição, as pessoas perderam a posição, porque Adão desobedeceu a Deus. Agora eles estão com medo. Qual é a consequência de viver com medo? Por causa do medo, as pessoas atacam uns às outras. Quanto maior o medo, mais violentas as pessoas ficam. E o medo, por sua vez, ele traz outra coisa, que é o que eu vou ler agora. O medo nos torna egoísta. Tiago capítulo 4, de 1 a 3, olha o que diz: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastarde em vossos deleites. Amados, o Espírito Santo está fazendo na terra, na igreja, alguns ajustes, no sentido de sabermos quem nós somos, a nossa identidade, a nossa posição, para que nós não podamos sucumbir juntamente com o mundo. Resumindo isso que Tiago falou, vocês não recebem porque estão pedindo só para vocês. Vocês não recebem porque estão pedindo só para vocês. Amados, nós não podemos pedir só para nós. Nós não podemos focar em nós, focar somente em nossa família. Existe um reino aí que nós precisamos governar, nós precisamos reinar em vida. Aleluia. Eu quero dar um exemplo para você. Existe o Rio Jordão, existe o Mar da Galileia e existe o Mar Morto. O Mar da Galileia é um mar vivo, um mar cheio de peixes, mas é um mar de água muito doce, que chega a ser salobra. É um mar que tem aproximadamente 22 quilômetros de extensão. E o Mar Morto é um mar salgado, um mar sem vida. Então existe a nascente do Jordão, que nasce numa rocha. Esse rio deságua no mar da Galileia, que é cheio de peixes, é vivo. E o Mar da Galileia deságua no Mar Morto, que é salgado e morto. Então entenda que aqui em cima está o Jordão, depois o Lago da Galileia, o Mar da Galileia, o Lago da Galileia, e depois o Mar Morto. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quem só recebe e não dá, está morto.
O Rio Jordão, ele dá para o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia recebe e é cheio, é vivo e cheio de peixes. E o Mar da Galileia dá para o rio, o Mar Morto, e o Mar Morto retém para si, e por isso ele é salgado e por isso ele é morto. Então a palavra de Deus está nos ensinando que a origem do conflito está na perda da posição. O que a perda da posição traz para a humanidade? O medo. O que o medo traz? A pessoa retém e se torna egoísta. E quando se torna egoísta, acontece como o mar morto, morre. Você está aí ou não? Quem só recebe e não dá está morto. A cobiça é por causa do medo. Fazemos o que fazemos às vezes para aliviar o medo. Não é essa a postura nossa. Se alguém entra no nosso caminho, nós viramos uma fera. Se alguém quiser aquilo que é seu, vai gerar conflito. 1 Coríntios 6, de 1 a 8, tem um ensinamento profundo para nós aqui. Estou pegando o Novo Testamento, olha lá. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Você sabia que você vai julgar o mundo? 2, 3 sabe, tá bom para começar. Aleluia. Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Você vai julgar os anjos. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estimas na igreja? Ou seja, você leva a sua causa para pessoas não crentes? Para vos envergonhar, o digo: será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Na verdade, já é uma completa derrota para vós o terdes demandadas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes a fraude. Último versículo. Mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais, e isto a irmãos. Isso não está no Antigo Testamento, isso não está na lei, isso está na graça. Querido, esse texto nos diz como resolver conflitos. Chame alguém da igreja. Por isso, querido, que nós temos grupos familiares. Por isso que eu profetizo que se levanta nesse novo tempo líderes de grupos familiares que entendem isso, que está disposto a julgar, entre aspas, as causas menores entre os irmãos. Aleluia. Uma conversa das partes junto ao mediador. Amados, qualquer conflito que existir na sua vida, você resolve com duas coisas. Primeiro, para começar, pergunta qual? Renúncia e perdão. Não existe conflito que consiga assegurar quando você renuncia e perdoa. Quando você renuncia e perdoa, você resolve todos os problemas, todos os conflitos. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 38 a 42. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso é lei, olha lá. Eu porém vos digo, agora graça, eu porém vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quer ver a lei? Olha lá. E ao que quiser pleitear contigo, graça, e tirar-te a túnica, larga também a capa. Tem mais? E se qualquer te obrigar, é lei, se obriga é lei, mas a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000, graça. Aleluia. Deixa eu dar um exemplo para você. Às vezes o casal está com um problema e procura ajuda, e é um exemplo só. Então aí o pastor fala assim, faça um curso, ouça o que a palavra diz a respeito disso. Aí o casal fala assim, fizemos um curso, agora posso separar?
Isso é lei. Não, é a segunda milha. Agora você está pronto para caminhar a segunda milha, com graça, com favor. Começa a fazer o que você fazia para sua esposa quando você casou com ela, quando você levava café na cama. Começa a fazer as mesmas coisas. Quem sabe você resgata, você lembra alguma coisa. Quem está aí? Segunda milha. A segunda milha sempre vai ser eu que escolho por livre e espontânea vontade. Porque eu sou livre, eu escolho caminhar a segunda milha com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos e com qualquer pessoa que seja. Quando você é livre, você escolhe caminhar. Você não é obrigado. Você que escolhe. Por isso Jesus nos deu liberdade para nós escolhermos caminhar a segunda milha. Quando alguém te obriga, é por obrigação. Quando você dá a túnica, é por escolha. Eu sou livre. Você pode dizer isso? Eu sou livre. Aleluia. Quando a pessoa é livre, ela tem o poder de escolha. Ela escolhe pela graça e não pela obrigação. Tudo aquilo que você abrir mão, escute, tudo aquilo que você abrir mão para a paz, você jamais vai perder. Irmãos, um dia Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. Irmãos, nós somos pacificadores. Nós resolvemos os conflitos, ou seja, nós resolvemos a parte de uma maneira legal. Segundo a palavra de Deus, somos pacificadores. Nós não jogamos gasolina no fogo, nós jogamos água. E água representa a palavra. Aleluia. Glória a Deus. A lei obriga, a graça dá. Um exemplo de que você nunca vai perder se você abrir mão para a paz é Isaac. Isaac, ele cavou um poço, os filisteus entulhou o poço. Ele deixou aquele poço e foi para cavar outro poço. E ele cava outro poço, veio pessoas e pediram o poço. Ele abriu mão do poço, foi para outro poço de novo. Mas no terceiro poço, se não me falha a memória, Deus falou assim: agora é seu. Aleluia. Você nunca vai perder com Deus quando você resolver ser um pacificador. Quando você resolver os conflitos, tirar os conflitos, viver em paz. Amados, por que eu estou pregando isso? Porque tem pessoas que parece que nunca vivem em paz. Nunca vivem em paz, precisa viver em paz. Uma vida quieta e sossegada em Cristo Jesus. Então a consequência de viver no medo é que você pode se tornar egoísta. A origem do conflito é a perda da posição. A perda da posição leva ao medo. O medo leva a ser egoísta. Se eu viver como egoísta, eu vou começar a fazer coisas que vai machucar pessoas. Você está aí? Terceiro ponto. É necessário ter valor e princípio. É necessário ter valor e princípio, irmãos. Escute, se não se tem valor e princípio, é porque não existe relacionamento. Eu dou uma paradinha para você pensar no que eu estou falando, porque precisa pensar para entender. Então vou dizer de novo, e se não se tem valor e princípio, é porque não existe relacionamento. Vou explicar. O nosso relacionamento e comunhão com o Espírito Santo resulta em nós uma vida onde flui verdadeiros valores e princípios baseados na verdade que é a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais eu vou tendo para a minha vida, trazendo para a minha vida valores e princípios cristãos. Então, se eu não tenho valores e princípios, é porque eu também não tenho relacionamento. Por exemplo, valor é algo meu, valor é algo seu. Por exemplo, tem pessoas que ele é capaz de vender tudo que tem para estudar os filhos. Porque estudar os filhos para ele é um valor. Mas tem pais que não faria isso nunca, porque para ele não é um valor estudar os filhos. Agora, princípio é universal, valor é algo seu, cada um tem o seu, mas princípio é universal. O que é universal? Honestidade, bondade, respeito. Isso é para todos os povos. Precisa ser honesto, bondade e respeito. Você está aí, amado? Está aprendendo alguma coisa? Então, para entendermos sobre valor e princípio, valor que é algo meu e princípio que é universal, eu gostaria de analisar o seguinte texto que está em Lucas 10, 25 a 34. Olha lá.
E eis que se levantou um certo doutor da lei para o experimentar. Esse homem só queria testar Jesus. Disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Que farei para viver depois que morrer? Que farei para ressuscitar no último dia? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? O que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? Respondeu-lhe ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Segura um pouquinho aqui. Jesus já mudou isso no Novo Testamento. Isso aqui é da lei. O que mudou? A segunda parte mudou. A segunda parte, e amarás o teu próximo e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: amarás o teu próximo como eu te amei. É isso que mudou na graça. Não é como você se ama, é como Jesus te amou. Tá? Pode continuar. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem. Por quê? Porque ele falou que realmente, ele resumiu toda a lei. Jesus falou assim: respondeu bem, respondeu correto, faze isto e viverás. Ele quis testar Jesus. Jesus falou assim: faz tudo isso que você falou e você vai herdar a vida eterna. Só que o problema é que ninguém consegue cumprir a lei, só Jesus. Eu cumpro a lei em Cristo. Ele, porém, querendo justificar-se. Quando a pessoa não entende, ou entende e quer se safar, ele quer se justificar. Perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo então? Aí Jesus falou assim: espera aí que eu vou te falar. Olha lá. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. Ou seja, se o homem estava aqui, ele passou aqui, passou de largo, passou de longe. Se ele passou de longe, ele não se aproximou. Olha lá. De igual modo também o levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo, da mesma forma que o sacerdote. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele. Chegar perto é o quê? Se Isso. Então Jesus aí responde aquele doutor da lei: quem é meu próximo? Todo aquele que eu me aproximar dele. Todas as pessoas que eu chegar perto dela, esse é meu próximo. Olha lá. Vendo-o, encheu-se de compaixão e aproximando-se, pode passar, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Essa tradução está correta. Azeite e vinho, primeiro o azeite, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, existem hoje na terra aproximadamente, mais ou menos, 7 bilhões de pessoas que possuem 3 pensamentos, 3 desejos. 3 pensamentos e 3 desejos. Esses desejos são combustível da humanidade. 2 desejos são péssimos e causam conflitos. Um desejo, ele resolve conflito. Quais são esses 3 tipos de pensamento? Quais são esses 3 tipos de desejo que a humanidade tem, que é como combustível para a humanidade? Primeiro, a cobiça, o egoísmo e a compaixão, a misericórdia. A cobiça e o egoísmo, ela causa conflito. Mas a compaixão resolve conflito. Como viver em paz, Paulino? Andando na posição, recebendo o amor de Deus, vencendo o medo. Como viver em paz? Renunciando e liberando perdão. Como viver em paz? Tendo compaixão. Mais explicado que isso é impossível. Mais mastigado que isso é impossível. Você está aí? Então vamos entender agora esses 3 pensamentos. Primeiro, a cobiça. A cobiça devemos expurgar, tirar da nossa vida. Porque a cobiça é um modelo mental, é um modelo de pensamento, é uma maneira de pensar. A pessoa que cobiça, ela sempre vai querer o que é do outro. Ele pode ter uma cadeira, mas ele quer a cadeira do outro. Ele pode ter um carro, mas ele quer o carro do outro. Ele pode saber falar, mas ele quer falar que nem o outro. Quem está aí? Esse modelo mental diz: o que é seu é meu.
Uma pessoa controlada pela cobiça vai sempre querer aquilo que é dos outros. Ele nunca está contente com aquilo que é dele. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes tem pessoas que estão com um carro de 100 e poucos mil e ele não está feliz. E você está com um de 30 e está dando risada e ele não entende. E ele tem um conflito dentro dele. E você está dando glória a Deus com a sua família. Por quê? Porque você entendeu a sua posição em Cristo Jesus. Aleluia. Não é o outro que é melhor, é porque o outro tem Jesus, é porque o outro entendeu que Jesus já resolveu o problema do conflito interno e externo. Porque a Bíblia diz que através da obra de Cristo Jesus, Ele nos justificou e deu paz. Nós temos paz com Deus. Então, se você tem paz com Deus, você tem paz consigo mesmo. E se você tem paz consigo mesmo, você tem paz com o seu próximo. Aleluia. A cobiça me faz pensar, o que é seu também é meu. Se você cobiçar, aí começa o conflito. Olha lá, 1 Coríntios 10, 6. Ora, essas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Com isso, amados, o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa querer o que Deus te deu. Como é que resolve a questão da cobiça? Querendo aquilo que Deus te deu. Como é que eu resolvo isso, pastor? Querendo a esposa que Deus te deu, querendo os filhos que Deus te deu, querendo a igreja que Deus te deu, querendo a empresa que Deus te deu, querendo a sabedoria que Deus te deu, querendo o estudo que Deus te deu, porque toda obra e todo dom perfeito vem dos Pai das luzes, tudo vem de Deus. Então tudo que Deus me deu, eu quero, é maravilhoso, eu recebo, lambando. Se você faz isso, você começa a viver em paz. Aleluia. O que Deus nos deu? Olha lá, Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então com quem que está o seu pão? O seu pão está com o seu irmão? Está com o seu pai. Então tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você quer ter, está com o seu irmão ou está com o seu pai? Está com o pai. Então por que você está olhando do irmão? O que é teu não está com o próximo. Somos herdeiros de Deus e não herdeiros dos irmãos. Meu irmão, você é herdeiro de Deus. E não do seu irmão. O egoísmo. Lucas 10, 31. Olha lá o que fala. Quero convidar o Ministério da Música, por gentileza. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. O sacerdote aqui, ele representa a religião. Então a religião, quando ela vê alguém morrendo, a religião passa de lado. A religião, amados, ela diz, somos tão justos que não podemos compartilhar, mas esse justo é justiça própria, não podemos compartilhar. A religião nos convence que podemos passar de lado. A religião nos convence que o que é meu e eu não vou te dar. Isso é religião. Agora, querido, o que nos cabe é isso que eu vou falar agora. A compaixão. Lucas 10, 33, 34. Olha o que diz a palavra. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, olha aí, ó. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Irmãos, deixa eu dar uma revelação. Eu não ia falar não, mas vou falar. Deixa eu dar uma revelação isso aqui para você. Se você continuar lendo, você vai ver que ele levou para a estalagem, e ele chegou lá, o bom samaritano, e pagou o quê? 2 denários. E disse assim, ó. E disse assim, se ele gastar alguma coisa a mais, eu te pagarei quando voltar. Então,
quando falou 2 dias, depois que Jesus morreu na cruz, passou quantos dias? 2000 anos. 1000 anos é como um dia para Deus, passou o quê? 2 dias. Ei, vocês não estão entendendo. Jesus está dizendo assim, ó, todas as pessoas que vocês tiverem compaixão delas e quiserem compartilhar, eu estou dando 2 denários para cobrir a despesa aí. E tem mais uma coisa, se você pastor, se você líder, gastar algo mais do seu bolso, quando eu voltar na segunda vinda, no arrebatamento, eu te pagarei, eu te darei o resto, eu te ressarcirei. Aleluia! Às vezes eu estou lendo a Bíblia assim, me vem tanta revelação, mas fica com essa. Cuidou dele. Então, querido, a igreja é a estalagem. A igreja é o lugar de compaixão. A igreja é onde as pessoas têm que vir, não para cantar, não para fazer só isso, é para ter compaixão das pessoas, para pastorear quer dizer alimentar, irmãos. Escute, pastorear é alimentar. O que eu faço aqui constantemente? Alimento vocês com a palavra. E eu não prego qualquer pão amanhecido, não. É a palavra viva para alimentar. Por isso que você sai daqui alimentado, aleluia. Pastorear é alimentar. Pastorear não é se meter na vida da pessoa. Quem está aí? Pastorear é você dar comida, porque na comida, que é a palavra de Deus, ela tem vida. Jesus Cristo disse, para você que está me assistindo pela primeira vez, não se assuste não, porque nem eu consigo controlar isso ainda. É quando vem, aleluia, já foi. É como se fosse um choque, aleluia. O alimento da palavra, ele tem toda a nutrição. Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Quando você está aqui alimentando, pastor é como um garçom, eu estou servindo vocês, estou aqui com a bandeja aqui, ó, aleluia. Isso aqui mexe muito comigo, porque eu tenho um compromisso com Jesus. Ele me chamou para fazer isso, para pregar a palavra. Eu nasci para isso, nasci para pregar a palavra, para alimentar as pessoas, e através da palavra as pessoas crescerem forte, sadio, e resolver os conflitos. Aleluia. Deus só ama através de nós, irmãos. E amor de Deus não é você ficar dando tapinha nas costas das pessoas. Amor de Deus é você ter compaixão. Nós não sabemos pregar sobre o amor de Deus ainda, por isso que não pregamos. É tão forte o amor de Deus que nós não entendemos ainda o amor de Deus, a altura, a profundidade de Cristo Jesus. Nós só cantamos que amor é esse. Devemos exercer compaixão com domínio próprio. Ou seja, cada pessoa que você for ajudar, não fica tirando foto. Vai levar uma cesta básica, tira foto e posta lá em todo mundo ver, expõe a pessoa. Não faça isso. Tenha compaixão com domínio próprio. Pastor, mas você já tirou foto? Tirei, por quê? Porque foi falado uma vez nas redes sociais que ia arrecadar alimento. Então, como foi falado nas redes sociais que ia arrecadar alimento, eu tinha que mostrar que foi dado o destino, só por isso. Quem está aí? Mas precisamos fazer a compaixão sem que as pessoas saibam. Deus sabe. Ter compaixão das pessoas, ajudar o caído, levantar o caído. A Bíblia fala assim: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Glória a Deus, porque conhecemos, estamos na posição e nós estamos firmes com Jesus, a ponto de cair um tanto de um lado, um tanto do outro, e nós ficarmos firmes. Só que hoje Jesus está falando assim: quem de vocês quer ajudar o pastor da igreja a levantar os caídos? Quem quer ajudar a levantar o caído da direita, o caído da esquerda? Por isso, se eu tiver um conflito dentro de mim, o medo e o egoísmo, eu não vou servir a Deus. Mas se eu estou entendendo, eu vou servir a Deus. Comece servindo a Deus, servindo sua família. É o teste. A Bíblia diz que nós recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e nos confins da terra. Podemos aplicar que Jerusalém é a sua casa. Comece exercendo compaixão na sua casa.
Pastor, eu já exerci compaixão na minha casa, agora vai para a Judéia. Eu já estou na Judéia, pastor, vai para Jerusalém. E agora, pastor? Meu irmão, o mundo é o limite, toda a terra. Você está me entendendo, amados? Como viver em paz, entendendo que em Cristo Jesus, aquilo que se perdeu, a posição, Ele resgatou na cruz do Calvário. Entendendo que o amor dele foi tão grande, que o medo foi lançado de fora de mim. Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Quando você se sente amado, você não tem medo. Quando você não tem medo, se sente amado, você quer estar com as pessoas, estar em corpo de Cristo. E quando você quer estar em corpo de Cristo, é porque você deixou o egoísmo, você é altruísta. Você deixou você para estar com outras pessoas. O que você fez hoje? Deixou a sua casa para estar com os irmãos. Quando isso acontece, você aprendeu a renunciar, aprendeu a perdoar. E agora você vive uma vida de compaixão, você tem compaixão das pessoas. Amados, Jesus ele está voltando. E quantas pessoas precisam ouvir da sua boca que Jesus o ama, que Jesus o perdoou, que a graça já se manifestou. Aleluia. Se nós formos religiosos, nós vamos cuidar só do que é nosso, porque nós vamos pegar o pensamento daquele que cobiça. Qual é o pensamento daquele que cobiça? O que é seu é meu. Qual é o pensamento religioso? O que é meu, não dou para ninguém. Qual é o pensamento do samaritano, aquele que teve compaixão? O que é meu, também eu posso compartilhar com você. O generoso sabe que Deus coloca muito nas mãos para a generosidade. Irmãos, Deus não vai te enriquecer para você ficar com a barriga para cima na praia o tempo todo. Tem que ter um projeto, Deus tem que lucrar com isso. O reino de Deus tem que lucrar com isso. Pessoas precisam lucrar com isso. E depois você e sua família. Então, se o reino é primeiro, segundo é o próximo, você é o terceiro. 2 amém, tá bom. Aleluia. Provérbios 11, 25. Olha o que diz ali. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Tem outra tradução que nós colocamos ali, o que dá alívio, aquela outra de cedo. Olha que legal essa aqui, irmãos, essa outra tradução. Você que me ouve nas redes sociais, a alma generosa prosperará. Tem uma outra tradução que fala assim: quem dá alívio, alívio receberá. Olha que lindo a palavra. O generoso prosperará. O generoso é aquele que dá além. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando você tem compaixão das pessoas e você ajuda as pessoas, aquela pessoa se sente aliviado. Você fez algo tremendo, você foi generoso. E a Bíblia está dizendo que quando você tiver assim, meio no pescocinho, você também será aliviado. Aleluia. Isso é graça, isso é favor de Deus. A origem do conflito, como viver em paz, sabendo que a origem do conflito foi a perda da posição, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele resgatou a posição. Agora somos filhos de Deus, somos filhos amados, filhos perdoados, somos reis e sacerdote. A consequência de viver no medo é ser egoísta, fazer reter, mas nós que entendemos, somos altruístas, nós renunciamos, nós aprendemos a perdoar, e agora, querido, nós estamos tendo um relacionamento de verdade com o Senhor, com valores e princípios cristãos. Pessoas valem mais que coisas. Cobice apenas o que é teu, porque o que é seu está com o Pai e não com o seu irmão. Receba, mas também dê. Tenha compaixão das pessoas. Tire o peso do conflito. Ou seja, como é que eu tiro o peso do conflito? Pratique, experimente a renúncia, experimente o perdão. Viva em paz. Tudo que você abrir mão para a paz, Deus te recompensará. Existe recompensa na graça. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu gostaria de fazer um momento agora muito especial. Você que me ouve aqui no templo e também nas redes sociais, você que vive em conflito,
Você que até hoje estava com conflito interno ou conflito externo, você compreendeu que era por causa da posição que o homem perdeu. A origem do conflito é a perda da posição que o homem tinha na presença de Deus. Mas agora você entendeu, amado irmão, amado ouvinte, você aprendeu que Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele te amou tanto que deu a vida por você, e Ele resgatou com a sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Ele resgatou a posição. Então em Cristo você tem posição. Se você quer receber isso na sua vida, você que ainda não o fez, quer receber o amor de Deus, quer receber o perdão de Deus, quer estar nessa posição gloriosa para viver o amor, para viver em paz, para viver o perdão, para viver a renúncia, para ter compaixão das pessoas, para viver em paz. Se assim você o quiser, faça das minhas palavras as suas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu recebo o teu amor lá na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que veio a este mundo em carne e morreu numa cruz para me salvar, foi para o inferno no meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. E um dia nós estaremos com o Senhor, Ele voltará. Se você crê assim, diga: eu creio. Se você crê, receba o amor de Deus, receba o perdão, receba a salvação, receba a filiação, em nome do Senhor Jesus. Viva em paz, continue abençoados.